verso 8 e o 10, acredito que todos já saibam de cor. Diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Venha, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua glória, Pai, faz obra, Deus, em nossos corações, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, com Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, Pai. Te honro, glorifico a Ti, Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, ela é interessantemente profunda, mas ao mesmo tempo muito prática. Ele falava de coisas do dia a dia da igreja, ali, do decorrer do dia a dia mesmo. Né, de aquele que roubava não roube mais, né, coisa que mais básica, aquele que adulterava, agora se esforça para não fazer isso mais. E tá, enfim, ele fazia analogias e ele falava de uma forma muito prática do dia a dia, das circunstâncias que ocorriam na igreja, no meio do povo, naqueles dias. Aqui nesse trecho, ele talvez tenha chamado os Efésios a pensar na obra completa de Deus sobre suas vidas. Deus, tenho visto muito as pessoas insistentemente acharem que tem o resto da vida para Deus completar a obra. E é muito comum a gente ouvir isso, que vai completar a obra, como se fosse uma coisa assim. Eu posso, tive uma diretora que falava assim, muitos deitam em berço esplêndido e ficam lá deitados no berço esplêndido esperando a guerra acabar. Quando que, na verdade, é uma obra completa, definitiva, concisa, transformadora. E ela é assim porque não há nada de nós nesta obra, tudo vem dele. E aí, aos Efésios, nesse trecho, ele esmiuça, ele começa dizendo assim, pela graça sois salvos. Mas nossa cultura associou graça a de graça. Mas pensa num povinho que gosta de uma coisa de graça, somos nós. Nós gostamos de um trem público. Nós nem nos importamos se o governo é corrupto ou não. Se ele estiver dando coisas, está ótimo. Nós não nos importamos se o governo não é corrupto, mas se ele não estiver dando coisa, está ruim. Isso somos nós, sou eu e você. Contrariando tudo o que eu penso quando começou a ameaça de greve para que todo funcionário público ganhasse a entrada para o show do Gustavo Lima, eu pensei, e se ganhar eu vou ter que ir, porque de graça tem injeção na testa. Ainda bem que não liberaram, senão eu ia ficar tentado. Porque nós gostamos. E por gostarmos de uma coisa de graça, nós associamos a graça de Deus a algo de graça. Mas a graça de Deus não é de graça, não foi sem preço, não foi sem pagamento. Houve. E aliás, o apóstolo já disse que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fomos comprados. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus, então não é de graça, pela graça, é diferente. De graça, se ninguém tivesse que ter tido pagar nada, mas alguém teve que pagar, por isso pela graça. E essa graça veio e nos salvou da condição de condenados, afastados de Deus. Interessantemente, desde que Adão e Eva rompem com Deus ali no Éden, o anseio do homem é encontrar-se com Deus novamente. Nós cantamos o trecho da música, Tu és aquele por quem a minha alma esperou, né? E é uma menção ao sacerdote, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Redentor, o Messias.
Incrivelmente, o homem só vai descansar em paz, só vai ser pleno quando ele ver essa salvação e poder relacionar-se livremente e novamente com Deus. E isso só se dá pela graça. Isso só se dá pelo favor imerecido de Deus. E isso só ocorre, só opera em nós se Deus derramar sobre nós. Porque o homem de si mesmo jamais irá até Deus e encontrará o deleite, o desfrute de ser salvo, de viver com Ele eternamente, de ouvir a sua voz. Incrivelmente, a minha atual questão é: ó Deus, eu tenho dito isso quase todos os dias, ó Deus, por que fulano nunca te viu? Nunca encontrou essa graça? Eu não entendo. Essa é uma parte, Suzana, que eu não entendo. Se a graça está disposta, está distribuída, foi derramada na cruz, e se é só por ela que somos salvos, por que alguns, então, não a encontram? Paulo continua: pela graça sois salvos, por meio da fé. E o que é fé? Se eu pegasse, veja bem, somos salvos pela graça. E isso vem por meio da... Talvez eu irei te contar hoje por que você não é salvo. Não é que você não saiba da graça, mas tem um trilho pela qual ela vem até mim, a fé. É por meio da fé. Quer dizer, o mecanismo da graça chegar até mim chama-se fé. Mas o que é fé? A maioria de vocês aqui, eu aposto o controle do ar-condicionado, você vai poder desligar ele para sempre e nunca mais deixar ninguém ligar, você vai ser feliz para sempre. Se eu estiver errado. Mas eu aposto o controle do ar-condicionado, que praticamente metade de nós aqui achamos e lidamos como se fé fosse somente imaginação. Nós imaginamos, vai dar certo. É poder da mente, vai dar certo. Tozer me disse essa semana que fé não é, nunca foi, nunca será imaginação. Talvez você tenha imaginado a beleza, você chora quando vê Mel Gibson e Jesus Cristo sendo apanhado, eu acho que não se aplica. Apanhando, talvez você chore quando você vê as histórias bíblicas, você imagina tanto que é bonito, tanto que é dolorido, tanto de amor que foi derramado. Isso é imaginação. Imaginação não salva. A fé, o texto diz que é o firme fundamento. E o Tozer elucida dizendo que é levar em conta. Achei interessante essa definição de Tozer de fé, é levar em conta, levar em consideração que Deus é quem vai agir. Olha que coisa, a salvação então é pela graça, e quando eu chego aqui, ou em qualquer lugar que eu estiver, chego aqui é uma metáfora, ou quando eu chego diante de Jesus e o contemplo, a minha fé o vê, não o imagina, não cria uma imagem sobre ele. Não é uma esquizofrenia, não é uma ilusão sobre quem ele é e como ele ama. Mas quando a minha fé me leva a vê-lo, como disse Jó, eu te conhecia de ouvir falar. Isso é imaginação, eu imaginava como Deus é bom. Eu tenho que sacrificar, porque eu já vi falar que ele é bom, eu ouvi, afinal, Jó ouviu as histórias sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Noé. Então eu ouvia falar que Deus era espetacularmente grandioso e bom. Eu imaginava, mas de repente Jó quebra a cadeia da imaginação e parte para a fé nua e crua. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fossem.
É levar em consideração que Deus mesmo é quem faz, e isso só se opera no coração quando eu vejo, encontro com Jesus. Agora, para piorar e bagunçar mais o coreto, ele segue dizendo, tá bom, relaxa, querido, porque isso não vem de vós. Então, Maria Eduarda, se não opera na sua vida, Deus não te deu. Eu queria largar de ser calvinista, mas Suzana, não estou dando conta. Tudo que eu vou lendo parece que vai. Veja bem, não vem de vós. Então, Juliana, todo o seu esforço para ser crente nunca vai te transformar num crente. Vai ser uma coisa assim, Jesus simplesmente, no tempo dele, na hora dele, vai se revelar, te mostrar. Talvez quando a sua fé for quebrada. Nós precisamos ser quebrados. No quartel tem uma coisa chamada quarentena. No meu tempo, né? Claro, que eu falo que hoje o quartel não é o quartel de 1989, quando eu passei por lá. Sabe o que é quarentena? 40 dias sem pôr o pé na rua. Eu não conhecia nada por 40 dias a não ser os muros do quartel. Me lembro de um desses dias que eu tive uma febre beirando a convulsão, que eu tremia, mas se eu contasse que estava com febre, eu ia para a cadeia, porque eu estava de quarentena. Naquele tempo não tinha celular, não tinha filmagem, não tinha direitos humanos, não, querido. Foi um bom tempo. E aí eu corri o dia inteiro na chuva, no sol, fazendo atividades e tal, chegava de noite, e aí você curava a febre pela força de vontade, pelo pensamento, né? Não posso ter febre. Né? Eu não posso ter febre. E nisso a gente aprende muitas coisas, como por exemplo, ser quebrado. Depois, quando termina a quarentena, tem uma festa, você pode ir na sua casa, aí o superior fala assim, agora você já está quebrado, agora você já aguenta ficar aqui o resto do ano e pode sair que você não vai ficar sem voltar. Eu acho interessante que parece que Deus quebra a gente. Está com a gente numa quarentena. Já viu que tem gente que vive numa bagaceira? E quarentena é simbólico. Porque um dia quarentena para os judeus saídos do Egito foram 40 anos. Mas a quarentena para Jesus foi 40 dias. Mas para Jonas foi 3 dias. Enfim, então aceita que dói menos. É só uma metáfora. Deus vai tacar você para ser quebrado, até que a sua fé o traga livremente até seu coração, para que você seja salvo. Se eu fosse um pregador neopentecostal, eu diria assim, nem que seja lá na cama com câncer morrendo, você aceita Jesus. Aí meu pastor, professor no seminário, contou assim, cunhado dele, câncer na língua. Não tem jeito de falar assim, câncer A ou câncer B é pior do que o câncer C, né? Cada um é um desastre, mas na língua eu fico pensando que deve ser terrível, né? Aí ele já estava sem língua, sem aqui, ó, tinha comido essa parte. Aí ele disse que foi fazer a última visita para ele no hospital, chegou aí e falou assim, aí ele disse que chegou endemoniado, né? Porque quando você perde os direitos humanos e não respeita mais nada, você está meio que influenciado no mínimo. Ele disse, hoje é hoje, estou nem, vai morrer mesmo. Ele disse que chegou, botou a mão na cabeça dele, gritou com ele, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Essa história é do meu professor, que não acredito que ele ia morrer. É sua última chance. Ele pulou, levantou o tronco e gritou, eu aceito Jesus, sem língua. Caiu e morreu. Assim que funciona. Quando de fato, eu contei essa história, eu vi no seminário de um dos professores. Quando eu conto essa história, eu quero dizer para você que nós vamos ser quebrados até o momento exato. Jó foi quebrado até o momento exato. Olha que maravilha, Jó vê a graça pela fé, isso não veio mais dele, foi dom de Deus. É algo que Jesus chegou, quebrou na sua arrogância, quebrou na sua crista, na sua autossuficiência, e se revelou a ele. Não vem de vós.
Mas que dia que nós vamos deixar o esforço? Eu tenho me perguntado isso, que dia que eu vou parar de tentar regular tudo? Que dia que a Carol vai parar de tentar ter o domínio de tudo? Quando surtar? 5 psicólogos, não, psicólogo é coisa de pobre, 5 psiquiatras? Eu falei assim, Carol, eu estou numa tentação, porque eu cansei, cheguei, limitei dos guardanapos de Goianésia. As lojas pobres, não tem nada. Eu vou lá em Anápolis comprar os guardanapos do noivado, porque eu quero um guardanapo com flor. Você não está entendendo? Não. Ela quase me derrubou da cadeira. Fala o dia a hora, porque eu que vou. Foi mais ou menos assim. Eu só estou hiperbolando aquilo que a reação dela. Ela quer ver. Vamos sábado lá. Olha que noivado chique. Nós vamos sábado em Anápolis só para comprar o guardanapo que você vai limpar os beijos. Então, que você que não fizer a inscrição até domingo, contente-se com as fotos. Aí, se pedir com muita humildade, eu guardo um guardanapo para você se sobrar. Você não está entendendo. Eu briguei com a festa de séries, o moço tinha alugado as cadeiras para séries. Eu falei assim, não, mas a gente que quer, ele desfez o negócio lá e alugou para nós. As cadeiras chiques. Nós nunca sentamos. Mas não era da Carol que a gente ia falar, né? Só estava fazendo uma propaganda. Faça a sua inscrição ou você irá perder. Mas quando é que Deus irá nos quebrar de querer ter o domínio de tudo? É exatamente nesse momento que nós vamos levantar com língua ou sem língua e dizer, eu aceito Jesus. Porque isso é dom de Deus. Olha o que Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, não esforça, não bate cabeça muito, não paga de santo, não. Só sirva a Jesus. Não vem de vós, é dom de Deus. Tá, mas espera aí, o que é dom de Deus? Nós acabamos de cantar, Jesus é dom de Deus. Entende que tudo vem de, a fé é Jesus, a salvação é Jesus. Tudo vem dele, não é eu que faço. Tudo é dom de Deus. E dom de Deus chama-se Yeshua. Dom de Deus chama-se Jesus Cristo. Dom de Deus chama o Cordeiro de Deus. É dom de Deus. Ele vai distribuir simplesmente e não vem de obras. Não existe obra, aliás, nem precisa tirar do túmulo o versículo de Isaías, que todo mundo sabe de cor. As minhas melhores obras de justiça são tidas para Deus como trapos de imundície. O avô do absorvente era chamado de trapo de imundície. Que coisa, hein? Pensa na coisa, na caridade, na bondade, mas sabe aquele dia que você deu um marmitex para um mendigo, que você saiu de lá assim. Eu me lembro de uma... Às vezes a gente lida com anta, né? Eu já trabalhei com muitas antas na minha vida. Trabalhava com a anta e eu odiava uma aluna minha, mas eu odiava de corpo, alma e coração, que ela quebrou meu notebook. Ela foi fazer graça, ela levantou debaixo da mesa, tá, na hora de dormir, o notebook caiu e quebrou lá uns cantos. Aliás, até hoje, que eu nunca dei conta de comprar outro. Ah, mas como eu odiava. Aí um dia está lá, e não sei o que me falou assim, eu olho o carro de churros. Ela virou assim e falou assim, ai, meu sonho é comer o churro. A gente sabia que vivia na pobreza, né? Quando o carro de churro passa falando, eu fico assim, ah não, Deus, eu queria tanto comer um churro. Meu sonho é comer um churro. Eu vi ela falando. Eu falei assim, Aí eu pensei, é a forma de eu quebrar meu ódio por ela. Aí o Iago fazia pedido de churros, eu peguei, Iago, manda o telefone do churros. Aí eu chamei o carrinho do churros lá e paguei churros para todo mundo. Pensa na loucura que foi. A turma inteira lá de fora da escola comendo. Pensa os alunos das outras salas tendo que morrer de inveja. Aí uma subianta que trabalhava lá virou e falou assim, se você morreu, você vai direto para o céu, para essa coisa linda que você fez. Aí, cara, uma das coisas que eu não gosto de trabalhar fora é que eu não posso ser eu e falar, Mas não foi mesmo maior caridade, não. Não. Deus diz assim, não ajuda em nada, a não ser para alimentar o seu ego. A não ser para você se achar. Arrumei emprego para eu fiz isso, eu fiz aquilo outro.
Aqui literalmente se aplica o jargão dos jovens. Fez mais que sua obrigação. Não vem de obras. Lembra lá de Atos, quando os homens chegaram cheios do dinheiro e falaram assim: nós queremos comprar o poder do Espírito. Não se compra. Não se seduz Deus. Nós estamos acostumados a seduzir os homens, não é? Nós vamos lá, lisonjeamos, damos presentinhos, e eles fazem o que a gente quer. Mas Deus não. Não vem de obras, sabe por quê? Para que ninguém se glorie. Então, Juliana, vai rolar não, você chegar lá no céu e falar assim: ah, Deus, olha que eu tive câncer, eu mesmo assim eu ajudei os pobres, eu aguentei meu marido caladinha. Deus vai falar assim: e o Kiko? Primeira coisa, o câncer foi culpa do seu pai e da sua mãe, que viveram em pecado, e derramaram o pecado sobre a terra. O marido que você aguentou foi culpa sua, porque eu nunca mandei se casar com ele. Vocês vão casar, pensa bem nisso. Deus está mandando eu casar com ele? Não vai adiantar. Ninguém vai se gloriar. Você sabe o máximo que você vai poder dizer diante do Cordeiro? Deus, Jesus, eu estou aqui do pouco que eu sou, do tão pequeno que eu sou, do tão pouco que eu tenho e sei. Me deixa te adorar. Só. Relaxa, Ele é misericordioso, Ele vai deixar. Mas não chega para Jesus achando que você está fazendo demais, não. Às vezes eu vejo líderes, crentes, achando que está servindo demais. Ah, porque... ok, né? A gente fala ok. Agora vocês me aguardem, que eu arrumei 2 figurinhas de ok espetacular. Quero começar a usar ela essa semana. Alguém me fala alguma asneira aí no WhatsApp, que eu quero usar, já estou usando com meus alunos, que estou online, né? Então, eles mandam tarefa, eu boto lá bonitinho meus ok novo. Baixei 2 essa semana. Fiz, né, na verdade. Quero te mandar um ok, porque sabe? Porque, cara, você levanta amanhã às 5, eu levanto às 4. Ah, você cansa no seu serviço? Todos nós cansamos. Não tem mérito nenhum. Olha que coisa. Ninguém vai se gloriar porque não há mérito diante de Jesus. E sabe por que não há mérito diante de Jesus? Porque Paulo continua e diz: nós somos feituras de Deus. Foi Ele que me fez. Então o que eu vou chegar lá e falar assim: olha Deus, olha tanto bonito que eu sou. Olha tanta caridade que eu fiz. Foi Ele que me fez. Errado eu estou é quando eu não sirvo com as minhas bengalas, ou quando eu sirvo de forma unilateral. Deus faz um monte de coisa para mim, eu estou aqui, o dia que der. Por que hoje eu estava questionando isso, por que culto na quarta? Vamos parar com o culto na quarta? A gente só vem no domingo. Tive uma ideia melhor. Vamos fazer só um culto por mês, só no primeiro domingo a gente se entrega o dízimo e a gente não tem que preocupar mais. Quando eu mudei para cá, assim, de umas poucas irmãs que tinha aqui, eu falava: irmã, a senhora não traz seus filhos para a escola bíblica? Ela olhou para mim e disse assim: mas pastor, eles estudam de manhã, eles levantam cedo todo dia, domingo é o dia que eles têm para descansar. Precisa eu contar que está todos bagaceira não, né? Precisa não, né? Ou, dó para quê? Nós somos feituras de Deus, você tem que ter dó de alguém que não serve a Deus e vai queimar no inferno. Esse você pode ter dó. E ele continua no verso 10, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha forma, eu fui criado com uma forma chamada Jesus Cristo. Quando Deus me fazia, Ele pensava em Jesus Cristo. Vou tentar fazer um igualzinho que nem. Quando Deus te criou, Ele usou como forma Jesus Cristo. Criados em Cristo Jesus. Agora sim, para boas obras, para fazer o reino de Deus chegar. Para ajudar, porque Deus me criou, para servir na igreja, porque Deus me criou, para não ter preguiça, porque Deus me criou, para ser disciplinado, porque Deus me criou. E essas boas obras que Deus nos permite fazer,
ainda assim, não é você que inventa, não. Ter o discernimento de Deus é a chave. E ele termina assim, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deixa eu te falar. Tudo que você faz, por melhor que seja, se não estiver dentro do querer, se não foi feito por Deus, é pecado. Eu sempre me perguntei, o que é o centro da vontade de Deus? Poxa, encontrar aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus desenhou para mim aqui e agora. Às vezes é claro que isso parafusa a minha mente. Vou dar um exemplo básico, por exemplo, assim, nós temos a escala de pregação. Os outros ministérios ficam escandalizados quando eu digo isso, mas eles deveriam saber. O cerne do culto é a palavra. Todas as demais manifestações em um culto servem tão somente para preparar a igreja para ouvir Jesus Cristo através do sermão. Quando vira exibicionismo, aí você vai na igreja, está aqueles tons que só os músicos dão conta de cantar, a igreja não canta. Porque é todo mundo muito, os músicos são todos muito lindos, eles cantam num tom dos anjos. Lasque-se a igreja. E aí o pregador chega e pega a igreja, e ela não está pronta, não foi conduzida, não foi amaciada para literalmente ouvir a palavra, perdeu-se. Mas aí nós temos escala de pregação. E no passado, em Bela Vista, houve uma discussão muito grande. Escala não oprime o Espírito Santo? Espera aí, mas e se Deus quisesse usar o Fábio hoje? E não domingo que vem que ele está escalado? E agora, José? Como é que o João Gabriel responderia isto? Porque tem dia que ele amanhece inspirado, enfesado, cheio de fé. Vocês que pensaram besteira, cheio de fé. Ah, mas hoje Deus deu minha palavra, tem a revelação para a igreja. Mas ele não está na escala. Há 20 anos atrás, ouvi um líder dizendo simplesmente assim: se o Espírito Santo faz uma obra no meio da bagunça, ele faz uma super obra no meio da organização, porque ele não é Deus de bagunça, ele é Deus de ordem. Então, às vezes ocorre, eu estou lá em casa, e aí, tipo assim, 6:45 da noite, o elemento manda mensagem: pastor, não dou conta de pregar hoje não. Eu falo: Deus. E agora, aí, em vez de vir Jesus, vem Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Há uma pedra no meio do caminho. O e agora eu só dou uma respirada e digo: Deus, glória ao teu nome, que aprove ao Senhor me escolher para a palavra hoje. Vamos correr que dá tempo. Eu penso que é isso, andar na obra que Deus preparou. Cara, abrir a porta parece pequeno, mas Deus preparou para você. Fechar a igreja parece pequeno, mas catar o copo descartável que o irmão preguiçoso não tem coragem de pôr lá no lixo, parece pequeno, mas Deus preparou. Eu acho isso tão glorioso. Deus preparou para que eu andasse nela. Então, pecadão mesmo, pecado cabeludo, como vocês gostam de pensar, é não andar naquilo que Deus preparou para você. Interessante, né? A gente acha que pecado cabeludo é matar, roubar, prostituir. Nós aprendemos com os católicos e carregamos até hoje. Ah, pecado capital, matar, roubar, prostituir. Só. Não, isso aí são pecados. Que todos nós fazemos hora ou outra. Estou falando de pecado absurdo. É não andar naquilo que Deus preparou para você. Aí também atendo demais, gente, aqui demais. Ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Encerro dizendo a você:
Só não sabe o que Deus quer dele, aquele que não viu Deus. É impossível ver Jesus e não saber o que ele requer de você. Desse tamanho. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais o próprio Deus preparou para que você andasse nela. Ande nela ou não, é uma escolha sua. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, tu és santo. Deus de poder, de glória, Deus de suprema vocação, Pai. Toma, Deus, nossos corações, dá-nos tua palavra, que ela frutifique, Deus, em nossos corações, Pai. Chama-nos a ti, Deus, chama-nos a tua infinita misericórdia, Pai, em o nome do Senhor Jesus.